Olá, amigos! Nem todos os países pequenos são ricos. Mas a maioria dos países ricos são pequenos. É um fato comprovado pelas estatísticas. 15 dos 20 países mais ricos do mundo por PIB per capita, todos têm população de 10 milhões ou menos. E se você considerar o top 10, só os Estados Unidos são grandes, o resto são todos pequenos. Então, por que eles são ricos? Vamos procurar características comuns para entender melhor. Primeiro, sobre as diferenças marcantes. Francamente, alguns países são ricos por causa de sua abundância de recursos, incluindo o Catar, Noruega ou Brunei. Todos eles têm muito petróleo e gás ou minerais. É uma grande vantagem para eles se tornarem superiores. Porém, contar com recursos para afirmar, um país vai ficar rico, é uma decisão precipitada. Porque Venezuela, Iraque, Líbia ou Turquemenistão têm muito petróleo e gás, mas não são ricos. Até alguns países são pobres. Em termos de localização geográfica, Áustria, Suíça ou Dinamarca estão todas localizadas na região central da Europa, entre economias desenvolvidas e vibrantes, muito convenientes para comércio e turismo. Ou Singapura, localizada perto do Estreito de Malaca, a principal rota comercial do mundo. Mas não vamos mais considerar as vantagens de cada país. Para simplificar, por que os países vizinhos não são ricos? Então, o que torna os países pequenos diferentes? Primeiro, a maioria de nós conhece o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China ou o presidente da Rússia. No entanto, alguém diz a todos, quem é o primeiro-ministro da Noruega? Quem é o presidente da República da Irlanda? Ou seja, os pequenos estados se importam muito pouco com a política mundial. Eles não se envolvem em grandes conflitos ou decisões. Na verdade, as grandes potências nem se importam com eles, porque não há interesse estratégico. A partir daí, eles têm muito tempo para se preocupar com estabilidade social, desenvolvimento econômico e não gastam muito dinheiro com o sistema militar. Em segundo lugar, quanto maiores os países, maior a complexidade. Muitas vezes, os conflitos ocorrem por causa de questões religiosas, étnicas e culturais, criando assim o caos na sociedade, fazendo com que o governo gaste muito dinheiro, tempo e esforço para se estabilizar. Olhando apenas para a taxa de homicídios, também podemos imaginar países um tanto grandes e diversificados, como o Brasil, México ou Colômbia, sempre classificados entre os 10 primeiros. Portanto, semelhante a uma família, estabelecer-se é feliz. Um país também tem estabilidade e segurança para garantir o desenvolvimento econômico e profissional. Em terceiro lugar, de acordo com um estudo de 2019 realizado por especialistas do Banco Mundial, quanto maior o tamanho do país, maior a taxa de corrupção. Isso é quase inteiramente verdade para os países em desenvolvimento. Os motivos são muitos, mas o mais importante é que a lei não é rígida o suficiente e o trabalho de fiscalização ainda é fraco, não chega a assustar quem dá e recebe propina. Quando funcionários corruptos roubam dinheiro de projetos como construção de estradas, pontes ou irrigação, claro que o investimento é alto, mas a qualidade das obras é ruim, requer reparos constantes e é caro, custos para o Estado e déficit orçamentário. Mesmo o fato de os funcionários exigirem dinheiro das empresas quando desejam solicitar licenças de negócios, construção ou importação dificultará as atividades comerciais. Tal país certamente terá uma economia fraca. É por isso que os países pequenos que administram bem o suborno prosperam. Olhamos novamente para as estatísticas para visualizar. 7 dos 10 países menos corruptos são os menores e mais ricos do mundo. Quarto, a maioria dos países pequenos, mesmo muitos países grandes, não consegue produzir tudo o que precisa. Portanto, eles logo se abriram ativamente ao comércio internacional. Por terem poucas vantagens competitivas, como recursos trabalhistas, localizações estratégicas ou grandes mercados de consumo, são mais difíceis de atrair investidores estrangeiros do que os grandes países intensivos em mão de obra. No entanto, os países pequenos costumam ter pontos positivos marcantes, como baixa burocracia governamental, procedimentos administrativos simples e rápidos, segurança garantida e sociedade estável. Existem políticas para proteger os investidores e fácil acesso ao capital do banco. E principalmente, os países pequenos não têm políticas protecionistas. Isso significa proteger as empresas domésticas cobrando altos impostos de empresas estrangeiras ou apoiando os investidores domésticos, para que tenham uma vantagem de custo. Isso significa simplesmente que eles não podem se dar ao luxo de fazê-lo. Com seus pontos positivos, os países pequenos sempre compõem a maior parte da lista dos lugares mais fáceis do mundo para se fazer negócios. Isso contribuiu significativamente para o seu notável sucesso.
Afinal, se o país é pequeno, o problema é pequeno. Cada vez que surgem com uma nova ideia ou reforma, é fácil executá-la rapidamente, não no papel centenário como alguns grandes países. A razão é que eles têm alta homogeneidade étnica, religiosa e cultural. Assim, há menos conflito. O governo é pequeno, então o problema não é complicado, há poucos partidos de oposição. O mesmo vale para um país ou uma família. Inovando e experimentando muito, encontraremos boas soluções, ajudando a economia a se desenvolver. Estas são todas as razões pelas quais os países pequenos costumam ter taxas de sucesso mais altas do que os grandes. Na década de 1990, porém, muitos estudiosos e teóricos sociais alertaram que a desintegração de grandes países após a Guerra Fria em estados menores representa um perigo econômico. Mas a evidência empírica sugere o contrário. O PIB per capita em países pequenos cresceu mais rápido do que em países grandes. Portanto, pequenez nem sempre é uma desvantagem se eles souberem improvisar. Há outra coisa interessante. Dos 14 países com população acima de 100 milhões, apenas os Estados Unidos e o Japão são excepcionalmente ricos. O restante são países de renda média alta e pobres. Riqueza não cria felicidade, mas certamente é um dos principais contribuintes para a felicidade. A prova é que os países mais ricos são os mais felizes. E o topo ainda são países pequenos. Então ser pequeno é maravilhoso. Só que, quando há uma guerra global como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pequenos países são facilmente anexados pelas grandes potências. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.